Como diria o meu conterrâneo Ronaldinho Gaúcho, estão deixando a gente sonhar. Tem muita novidade bem interessante envolvendo imigrantes aqui em Portugal. Então você que está se preparando para vir para cá ou já está aqui, você vai gostar desse vídeo. Meu nome é Thiago Steffens e eu moro aqui em Portugal há 2 anos e 5 meses junto com a minha esposa. Dicas, informações, experiências sobre Portugal é aqui nesse canal. E vamos pro vídeo! E meus amigos, a primeira informação é em relação ao NIF, tá? Na verdade não é uma informação, é um esclarecimento. Resumidamente, para quem não sabe, o NIF é como se fosse o nosso CPF no Brasil. E é o primeiro documento que você precisa tirar assim que você chega aqui em Portugal. Apesar de ser um documento gratuito, para solicitar, você precisa de um representante fiscal, seja ele um cidadão português ou um cidadão de qualquer outra nacionalidade, desde que esteja vivendo legalmente aqui em Portugal. E no início do mês de junho, saiu um ofício, eu vou deixar ele aqui embaixo e vou deixar na descrição desse vídeo também, dizendo que já não era necessário representante fiscal para solicitar o NIF. Eu vou sentar aqui, porque ninguém é de ferro. Mas não é bem assim, meus amigos. E tá aí o esclarecimento. O que acontece é que não é necessário representante fiscal para quem não vai ter obrigações fiscais aqui em Portugal. Ou seja, você que está vindo para morar, para trabalhar, para comprar carro, para pagar impostos, comprar casa, você continua necessitando apresentar um representante fiscal. Então isso se aplica somente em casos isolados, como por exemplo uma pessoa que vem para Portugal somente para estudar ou para turistar e precisa abrir uma conta em banco. Para abrir uma conta em banco aqui precisa do NIF. Aí, nesses casos, por exemplo, a pessoa consegue sim fazer o NIF sozinha. Agora, meus amigos, tem algo bem peculiar aqui, tá? Porque no ofício diz o seguinte: se você solicitou o NIF e não teria obrigações tributárias, mas resolveu trabalhar, comprar carro, enfim, você tem 15 dias para apresentar um representante fiscal. Ou seja, você pode solicitar o NIF sozinho e depois ir atrás de um representante fiscal. Isso pode ser uma alternativa para quem não conhece ninguém, Mas também pode ser um tiro nos pés, porque você vai precisar do NIF para trabalhar, para comprar uma casa, para alugar uma casa. É uma possibilidade sim, mas eu não sei quanto que isso pode atrasar a tua vida aqui. E eu também chamo a atenção porque se você não apresentar um representante fiscal em 15 dias, a contar o momento que você comprou um carro, alugou uma casa, teve obrigações fiscais, você vai pagar uma multa bem pesada. A multa aqui eles chamam de coima, mas o esclarecimento é esse, meus amigos. Para quem vem morar em Portugal, para trabalhar, para comprar carro, casa, vai precisar ainda de um representante fiscal para solicitar o NIF. Agora, em relação à morada fiscal, e aí não é uma informação, é uma dica, tá? Até porque não tem nada oficial. Explicando rapidinho também para quem não sabe, para tirar o NIF, quando você chega aqui, você precisa comprovar um endereço residencial. Se você vem do Brasil, você vai comprovar o endereço do Brasil. Ou seja, você vai ser considerado um não residente aqui em Portugal. Para ser considerado um residente aqui em Portugal, você vai ter que alterar o teu endereço do Brasil para o daqui de Portugal. Só que as Finanças, que é o órgão que cuida disso, criou uma medida em meados de abril de 2022 que não deixa você fazer a troca do endereço sem antes ter a autorização de residência. Ou seja, primeiro você precisa se legalizar, obter a autorização de residência, E atenção que está demorando aí em média 2 anos para mais. E aí sim você poderia fazer a troca de endereço do Brasil pro daqui de Portugal, sendo assim considerado residente em Portugal. E, meus amigos, várias pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais me relataram que na época foram até as Finanças para fazer a troca do endereço residencial e não conseguiram. E isso impacta diretamente no IRS, como se fosse o nosso imposto de renda no Brasil, Se você fizer como não residente, você vai pagar 25% de todos os teus rendimentos. Eu não vou entrar mais em detalhes, meus amigos, porque eu já falei sobre isso num outro vídeo, e eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser assistir, tá? Antes dessa medida, você ia até as Finanças, somente com um atestado de morada você já conseguia fazer a troca do endereço. Eu, inclusive, fiz isso. Agora vem a dica, meus amigos. Tá circulando na internet, ou seja, nada oficial, tá? Que as Finanças voltou atrás nessa medida e agora está aceitando novamente fazer a troca do endereço residencial do Brasil, de Angola, enfim, para aqui de Portugal. A minha dica é que vocês tentem fazer a troca da morada. Inclusive, várias pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais e que antes não tinham conseguido, agora já conseguiram. Inclusive, alguns foram em mais de uma Finança.
chegaram numa finança, negaram e foram para outra, até conseguir. Realmente, existe essa controvérsia de informação, sabe? Talvez num lugar você não consiga, mas no outro você consegue. Então tentem trocar, meus amigos. Isso é muito importante, tá? Levem atestado de morada, contrato de arrendamento, o NIF, o passaporte, enfim, levem todos os documentos que vocês possuem. E o próximo assunto, meus amigos? Bom, aí já brilha o olho de todo mundo. O tal do visto de trabalho. É real, tá? Eu já tinha falado sobre isso num outro vídeo logo quando eles anunciaram, mas agora a proposta foi aprovada pelo governo e só falta a aprovação da Assembleia. Ou seja, tem grandes chances de ser aprovado um visto para procura de trabalho. E olha que interessante, meus amigos. A ministra que anunciou essa proposta, e atenção que ainda é uma proposta, ela deu a entender que o visto vai ser criado, abre aspas, na promoção das migrações seguras, ordenadas e reguladas e no combate à escassez de mão de obra. Estão vendo só? Migração ordenada, ou seja, o CEF já não dá mais conta das pessoas que vêm turistar e resolvem ficar. E também a questão da escassez de mão de obra, né? Não sou eu que estou falando que tem falta de mão de obra, é uma ministra. Bom, o que se sabe até o momento desse visto é que, diferente do visto de trabalho, onde a pessoa chega em Portugal já contratada, vai ser possível você chegar para procurar trabalho. E você vai ter 120 dias, extensivo a mais 60 dias, num total de 180 dias para encontrar um trabalho. Olha, quase impossível não encontrar um trabalho, tá? E eu venho batendo nessa tecla há um bom tempo. Falta mão de obra sim, principalmente no norte de Portugal. Mas, meus amigos, não se sabe quais os requisitos para solicitar esse visto, como vai proceder, tá tudo muito no início, tá? Isso traz uma esperança sim, mas a gente tem que esperar ser aprovado e ser colocado em prática. Mas também eu acho que não vai ser muito burocrático, até pelo fato de que os cidadãos membros da comunidade dos países que falam a língua portuguesa, o CPLP, não vão precisar passar pelo CEF. Algo que vai agilizar muito o processo. Então eu acho que esse visto vem mesmo para facilitar, mas é isso que se sabe só. Já é um grande ponto positivo para quem está se organizando para vir aqui para Portugal, porque aí já chega legalizado, já tem todos os direitos, enfim, a vida fica um pouco menos burocrática. Mas galera, relaxem, façam o planejamento de vocês normalmente. Quem não tem pressa para vir para Portugal, esteja atento às notícias. E você que está se organizando para vir, já tem uma data para chegar, vida que segue, vem de boa. Até porque a gente não sabe quando esse visto vai ser aprovado e vai ser colocado em prática, tá? E o mesmo vai acontecer para quem é nômade digital. Vai ser criado um visto para nômades digitais. Que massa, né, cara? Então a pessoa que trabalha remotamente, online, e quer vir morar aqui, pode vir de boa. Continua trabalhando, né? E usufrui da qualidade aqui do país. Olha, meus amigos, está cada vez mais fácil vir morar aqui em Portugal. Seguindo, então, meus amigos, requisitos para se trabalhar em fábricas. É mais uma dica também, tá? Não tem nada oficial, mas devido à quantidade de pessoas que me relataram isso, a gente já pode considerar como uma realidade. Acontece que muitas indústrias, na hora da contratação, estão pedindo a manifestação de interesse. E atenção que não se ouve relatos disso em outras áreas de atuação, tá? É mais algo voltado para a indústria. Ah, Thiago, mas e agora? Bom, o que importa é que existe uma solução. Mas eu sugiro, primeiramente, vocês procurarem trabalho somente com o NIF e com o NIS. Até porque não são todas as indústrias que pedem a manifestação. Mas caso vocês encontrarem essa dificuldade, as indústrias estiverem pedindo a manifestação, aí sim, o que vocês vão fazer? Vão ter que abrir a atividade, emitir recibo verde e fazer a manifestação de interesse de vocês. Essa é a alternativa, meus amigos. É melhor olhar pelo lado que tem solução do que se lamentar, beleza? O outro assunto, conta em banco. Bom, recentemente o Activo Bank, que é um dos bancos mais utilizados aí pelos brasileiros, emitiu um comunicado dizendo que não abre mais conta em banco sem autorização de residência. Ou seja, deixa de ser uma alternativa para quem está chegando. A gente só lamenta porque o Activo Bank era um banco que facilitava muito a abertura de conta e também ele não tinha nenhum tipo de taxa de manutenção, mas existem outros bancos que abrem também, então não tem por que se preocupar. E depois de pesquisar bastante, eu cheguei à conclusão que o Novo Banco é uma das melhores opções. Para abrir a conta nesse banco, você vai precisar basicamente do comprovante de residência, e pode ser do Brasil, NIF e o passaporte. Ele tem uma taxa de manutenção, né, que você vai ter que pagar mensalmente, mas dá para conversar com o pessoal do banco, dá para inserir o recebimento do ordenado, do salário, e aí com isso você já consegue diminuir as taxas, enfim, é questão de negociação mesmo. E eu fiquei sabendo também, meus amigos, por meio de pessoas que me acompanham nas redes sociais, que o Santander pode ser outra opção para quem já tem conta no Brasil. Só que é preciso abrir uma conta internacional, para daí sim você poder usar aqui normalmente. Então quem é cliente do Santander no Brasil,
Já conversa com o gerente aí da tua conta para ver essa possibilidade. Chegar aqui com conta em banco é uma burocracia a menos. E o último assunto é em relação à carta de condução. Assim como o visto de trabalho, está para ser aprovada uma lei que permite os cidadãos membros da CPLP dirigirem em Portugal com a carteira do seu país. Ou seja, não vai ser mais necessário fazer a troca da carteira de motorista do Brasil, de Angola, enfim, de todos os países que usam a língua portuguesa. Mas, sempre tem o mas, né? No meio da frase que fala em habilitar os cidadãos, está escrito, em determinados casos. Ou seja, não são todos os casos. Mas de qualquer forma, meus amigos, até o presente momento ainda é necessário fazer a troca da carteira de motorista, tá? Na teoria, você só consegue fazer essa troca se tiver ao menos a manifestação de interesse aceita. A princípio não tem outra alternativa, mas se for aprovada essa proposta aí, ótimo. As coisas podem mudar para melhor. Bom, meus amigos, tá cada vez mais fácil de morar em Portugal, sim. O governo português está percebendo que o imigrante é essencial para o desenvolvimento do país, mas também, por outro lado, tenho que chamar a atenção que a gente tem um problema gravíssimo de arrendamentos. Não adianta estimular as pessoas virem para trabalhar se não tiver opções de moradia. Ok que ninguém é obrigado a vir, né? Mas enfim, eu acho que o governo tem que olhar um pouco sim para esse lado da moradia. E para quem está se organizando para vir para Portugal, eu desejo um ótimo planejamento. Tentem buscar o máximo de informação do país, tenham consciência dessa dificuldade do arrendamento. A solução para isso talvez seja ficar mais tempo num quarto. É como eu sempre falo, a gente tem que focar na solução. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!